Fadiga crônica pode estar relacionado ao uso da prótese de silicone? Assista esse vídeo até o final, onde eu vou explicar sobre isso e sobre as experiências das nossas pacientes. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté. A gente tem mais de 1000 pacientes operadas em explante de silicone. Então nós já fizemos o explante de mais de 1000 pacientes. A gente tem uma experiência grande com os sintomas que as pacientes nos relatam e com as melhoras que a paciente relata. Prótese de silicone é um corpo estranho. Sendo um corpo estranho, ela pode gerar processos inflamatórios, alterações imunológicas que podem mexer com todo o nosso sistema. Tanto o nosso sistema digestivo, nosso sistema imunológico, nosso sistema neurológico. Tem pacientes que acabam desenvolvendo cansaço, fadiga, queda de cabelo, candidias de repetição, alterações do hábito intestinal, alterações visuais, zumbido. Tem vários sintomas que podem estar relacionados ao uso da prótese de silicone. É muito comum pacientes que nos procuram relatar vários sintomas e após a retirada das próteses, elas terem melhora desses sintomas. Se vocês olharem atrás, em outras explicações, a gente já falou sobre doença do silicone, sobre síndrome ásia, mas falando um pouquinho sobre síndrome ásia, que é uma alteração devido à prótese de silicone, a gente pode ter um estímulo do sistema imunológico, esse paciente desenvolver uma doença autoimune em conjunto com sintomas, de várias partes do organismo. Já a doença do silicone, doença do implante mamário, seria devido a alterações do processo inflamatório, que isso estimula o nosso corpo a gerar sintomas nesse paciente. Esse processo inflamatório vai agredindo o corpo em vários sistemas. Por exemplo, tem pacientes que desenvolvem alergias, começam a ter alergias no corpo, alergias alimentares, e quando elas retiram a prótese de silicone, acabam tendo melhoras da sua alergia, melhora das suas alterações digestivas, dentre outras melhoras. Tem pacientes que referem queda de cabelo importante, tem pacientes que referem rachaduras no pé, tem pacientes que referem infecções de repetição, candidias de repetição. Então, os sintomas são vários e podem estar relacionados a essa alteração do sistema inflamatório devido a essa briga crônica contra um corpo estranho que o nosso corpo está ali diariamente travando. Então, a prótese sendo um corpo estranho, nosso organismo vai começar a fazer uma cápsula para poder tentar se proteger. E essa cápsula se forma, essa cápsula pode endurecer, gerando uma contratura capsular. Essa cápsula pode virar um câncer? Pode. A gente tem já vários trabalhos, vários artigos que mostram o uso da prótese de silicone, a formação dessa cápsula, e essa cápsula está relacionada com um tipo de linfoma que chama linfoma anaplásico de célula gigante. Tem vários outros tipos de linfomas. Já foi relatado também carcinoma espinocelular. Então são algumas alterações, alguns cânceres relacionados à cápsula da prótese de silicone. Mas com relação aos sintomas que são mais comuns, a gente tem a fadiga, a gente tem o cansaço, e quando a gente faz o explante, quando a gente retira essa prótese, a gente vai tirar a prótese, tirar a cápsula, e a gente observa que nossos pacientes acabam tendo melhoras desses sintomas. E quando a gente tira essa prótese, o que gera? Muitos pacientes acabam tendo dúvidas como que essa mama vai ficar. Isso depende muito da mama que o paciente tem, isso depende se o paciente tem alguma gordurinha para ser retirada e reconstruída essa mama, mas o importante numa cirurgia de explante, onde a paciente tem vários sintomas que podem estar relacionados ao uso da prótese, é retirar totalmente essa cápsula. De preferência fazer um explante em bloco, quando a gente retira a prótese totalmente envolvida pela cápsula, ou uma capsulectomia total, retirar toda essa cápsula, mesmo que não consiga tirar totalmente envolvida ali a prótese com a cápsula, mas tirar toda essa cápsula. Isso é extremamente importante para a gente diminuir essa alteração desse processo inflamatório para que o paciente venha a ter melhoras. Tiramos a prótese de silicone, vai melhorar tudo na vida do paciente? Depende se está relacionado à prótese, se não está relacionado à prótese. Infelizmente a gente não tem nenhum exame que a gente possa fazer e dizer se isso é da prótese, se não
é da prótese. Eu costumo conversar com minhas pacientes e dizer que é uma tentativa de acertos e erros. Porém, já tem vários trabalhos que mostram que 85 a 90% das pacientes que têm esses sintomas que eu relatei ali atrás, elas acabam tendo melhoras ao realizar a cirurgia de explante. Então a gente não tem nenhum exame que a gente possa bater o martelo e falar realmente se isso é da prótese ou não, mas a paciente com vários sintomas, ela acaba procurando várias especialidades médicas, acaba fazendo vários exames e não chega a nenhuma conclusão. E aí elas acabam procurando a gente para realizar a cirurgia do explante. E quando a gente realiza a cirurgia do explante, ela tem melhora desses sintomas. Essa melhora é com um mês, um ano, não tem como a gente também dizer qual o tempo dessa melhora. O que a gente observa no nosso consultório, tem pacientes que com um mês, 40 dias já tem muitas melhoras. Já tive pacientes que tiveram melhoras depois de um ano, às vezes 1 ano e meio, 2 anos. Então não tem como a gente dizer qual é o tempo dessa melhora. E se o paciente tem alguma doença autoimune, ela vai entrar em remissão, vai sumir essa doença autoimune? Não. Uma vez instalada uma doença autoimune, devido ao estímulo imunológico desse corpo estranho, aquela doença autoimune sempre vai estar lá com o paciente. Ela pode ter períodos de atividade e períodos onde ela está mais quietinha, onde ela está em remissão. Então, quando a gente tira a prótese de um paciente que acabou desenvolvendo uma doença autoimune ou que tem uma doença autoimune, o que a gente observa é que o tratamento dessa paciente fica mais fácil e essa paciente muitas vezes fica em remissão, tendo períodos de atividade e tendo períodos que ela fica mais tranquila, fica com a doença mais controlada. E o que a gente observa com muita frequência no nosso consultório, nesses mais de 1000 casos de pacientes que a gente já realizou a cirurgia de explante de silicone, é a melhora da fadiga e melhora do cansaço. Isso nos estudos também mostram. A principal melhora quando se retira uma prótese de silicone é da fadiga e do cansaço crônico. Então isso é muito observado no nosso consultório, além das outras melhoras, de processos alérgicos, de infecções de repetição. Então, sim, muitas pacientes acabam tendo melhoras extremamente importantes da sua fadiga, do seu cansaço, que provavelmente desenvolveram após a utilização da prótese de silicone. E qual o tempo de uso da prótese para desenvolver esses sintomas? Não existe um tempo. A gente sabe, a gente observa pacientes referindo ali em torno de 5, 6 anos de uso que começaram a sentir esses sintomas, mas já tive pacientes com menos de um ano que me procurou para realizar o explante que já estavam tendo esses sintomas. Então, se você tem algum sintoma, se você tem algum problema de saúde que você não tinha antes, que você já pesquisou, não encontrou nenhuma alteração, converse com o seu cirurgião, pesquise. Existe essa possibilidade de estar relacionados ao uso da prótese? Existe. A gente não está aqui para te colocar medo, a gente não está aqui para causar nenhum alarmismo. A decisão entre um explante, entre colocar uma prótese ou não, cabe a você. O que a gente tenta passar são informações antes de você pensar em colocar uma prótese. Se informar para saber se caso você venha a sentir algum problema, procurar o médico. E caso você tenha uma prótese, você está sentindo, se você está sofrendo, procurar um médico, conversar, fazer exames. Então o importante é informação, isso que a gente tenta levar para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações para receber os próximos vídeos e se inscreva no nosso canal.